programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de receber o professor, escritor, palestrante e empreendedor Floriano Guérios. Eu tenho certeza que será uma aula maravilhosa do programa Caminho da Universidade. Conta a honra, meu caro professor Floriano Guérios. Seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Professor Witczuk, o prazer é todo meu estar aqui, até porque eu sou cria de Porto União, né? Nasci aqui, para mim é uma honra estar aqui, podendo levar alguma coisa de bom para os alunos. E com certeza, eu gostaria que você cumprimentasse o público de casa, por gentileza. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Uma honra estar aqui, passando alguma coisa boa para todos vocês. Meu caro, preclaro professor Floriano, satisfação é toda nossa. Quanto tempo você deixou a terra e retorna com a palestra maravilhosa junto à nossa Unespar Campus de Dona Vitória. Mas antes de nós entrarmos exatamente no assunto, o que é um professor empreendedor, eu preciso que se fale quem é este garoto, este guri chamado Floriano, por gentileza. Obrigado pelo garoto e o guri. Somos meninos. Somos meninos. Exato. Nasci aqui na terra linda, né, Porto União, morei toda a minha vida aqui na Rua Cruz e Souza, filho de Floriano Guérios, Dona Dalva, guerreira, minha mãe, era do lar, meu pai trabalhava no Correio, depois trabalhou como comissário e delegado da polícia. Meu irmão, Carlos Alberto Costa Guérios, formavam, né? Ainda formou uma família feliz, apesar que meus pais já se foram, né? Daí eu estudei todos os colégios de Porto União. Então, eu gostaria que você colocasse para nós a tua formação educacional em relação ao antigo primário, né? Ensino fundamental e o médio. Você que se passou mais ou menos, não sei se estou correto ou não, Cide Gonzaga, Balduino Cardoso, São José, Santos Anjos, Tour de France. Agora eu vou brincar com você. Você saiu expulso de cada colégio? Ou o que era essa mudança de colégio? Me dá essa liberdade de brincar contigo. Eu comecei, na verdade, no Santos Anjos. Santos Anjos. Fiz lá o maternal, algo assim, né? Depois eu fui para o Balduino Cardoso. Fiz os primeiros anos, digamos, hoje se fala ensino fundamental, né? Perfeito. Daí eu fui para o São José, fazer de 5ª a 8ª série. Na 8ª série, eu, por algum motivo, talvez de não ter estudado muito bem, eu reprovei e fui no ano seguinte estudar na 8ª série no Cide Gonzaga. No Cide Gonzaga, eu tinha já vontade de fazer o Tour de França, que na época chamava científico. Perfeito. Hoje é ensino médio. Lá eu fiz o científico, aí eu fiz o vestibular aqui na FAF. Passei, fiz 2 anos, aí resolvi transferir para Curitiba, na PUC de Curitiba. Muito bem. Nós vamos dar um stop aqui, que você é de inglês, eu uma outra palavrinha eu enrosco, entende, né? E porque depois você vai voltar nisso na questão profissional. Me diz o seguinte, quais são as lembranças em relação a essa formação nesses colégios maravilhosos que você passou? Até brinquei com você, né? Imagine, essa palavra expulso antigamente era super pesada, né? Mas você optou por situações, decisões do pai e da mãe e também tua, né? E até você foi assim, muito honesto, quer dizer, eu rodei, né? Que antigamente não podia rodar, rodar, essa era a palavra, né? Reprovou. E é tão bacana, eu sempre digo o seguinte, Floriano, só cresce na vida quem assume suas falhas, seus erros e suas limitações. Você foi humilde dizer, porque hoje você é uma referência no Paraná e no Brasil em questão de ser um profissional de educação, professor, específico na língua inglesa. Então, nos conta dessa experiência, desses colégios maravilhosos que você palmilhou até chegar exatamente em Curitiba, por gentileza. Uma coisa que me fez crescer, eu não sabia na época o que eu seria, né, com 12 anos, foi o professor Bertino do São José, chamou na sala dele e falou, Floriano, você do Colégio São José, você tem o maior potencial
para ser um professor. Ele imaginava, porque ele era professor, ele veio da Alemanha, né, o Frei Bertino. Visionário, na verdade. Sim, que talvez eu fosse mesmo ser professor. Eu não sabia naquela época. Aí eu achei bacana, mas 12 anos você não sente o peso daquilo como hoje eu sentiria, né? Você vai ser um professor e você é o aluno que tem maior potencial em inglês. Porque eu brincava com os amigos em inglês, eu mandava carta com 12, 13 anos por Kirk Douglas, por Jerry Lewis, para Elizabeth Taylor, época, né? Eles faziam muito sucesso. Eu recebi, inclusive, uma carta de um deles para eu fazer um curso de ator em Nova York. Ele falava assim, você tem o curso grátis, mas a viagem é tua. E meu pai e minha mãe, muito humildes, né? Não podiam me dar uma viagem nem para Jaraguá do Sul, imagina para Nova York, né? Então eu não fiz curso nenhum de ator, né? Voltei, aí quando ele me falou que eu teria o potencial, no final daquele ano ele me chamou de novo e falou assim, Floriano, tem algumas mães que os filhos vão ficar em segunda época ou recuperação e me perguntaram se eu podia dar aula para eles. Eu falei, não posso, sou professor deles, mas tem um coleguinha deles que pode ajudar, ele tem jeito. E daí me indicava, e as mães falavam comigo. E um dos casos que eu nunca vou esquecer foi o Beto Casamaju. Eu trabalhei na casa dele, a gente mais brincava do que dava aula, né? 12, 13 anos, né? Mas ele passou. E daí, como ele passou, ele falou assim para a mãe, poxa, eu pego mais o jeito do Floriano do que no professor. Porque eu brincava e tal, só eu e ele, né, particular. E daí a mãe falou assim, quanto que você vai cobrar, Floriano? Eu falei, pelo amor de Deus. Não tinha cabeça de pensar em quanto. Não vou cobrar nada, pois ele é meu amigo, Beto, a gente brinca junto, sai junto. Então, se você aceitar, por favor, eu ficaria muito feliz. Passe uma semana com o Beto e com a gente na nossa fazenda. Ah, meu Deus do céu! Eu humilde do jeito que eu era, numa fazenda, cavalo, barco. Foi meu presente. Nunca esqueço disso. É muito bacana. Realmente marcou. Marcou. Já me fez voltar para, opa, eu posso ser professor no futuro. Perfeito. Talvez que deu aquele insight. Mas aí você deve ao Frei Bertino. Por isso fala, visionário, né? Excelente. Ele percebeu o teu potencial. Quando tinha texto para ler, ele pedia, Floriano, lê o texto para nós. Então eu já lia, porque para mim era prazeroso, né? É bacana, né? É muito bacana. Muito bem. Floriano, eu preciso saber como foi a tua juventude em Porto da Vitória. Anos que realmente a juventude tinha hábitos totalmente diferentes do que a nossa juventude de hoje tem. Você que sempre foi ligado à música, você imitava o Jerry Adriano, Jerry Lewis, Elvis Presley era a tua especialidade também. Brincava, né? Exato, mas o suficiente para chamar a atenção e muitas vezes era chamado de galã, porque existiam saídas dos colégios onde muitos alunos que estudavam em outros colégios esperavam. E você era aquela pessoa que era exatamente, né, admirado pelas meninas. Dizia uma poesia, uma declaração, se dava um autógrafo, cantava. Então, isso te marcou a tua juventude, né? Essa questão em relação a esta comunicação. Isso já está em você, né? E isso exatamente fez com que abrisse as portas para um futuro trabalho. Me fala dos festivais, eu sei que você realmente lembra muito do Ari Passos, que ele deu início aos festivais, teve colegas dos festivais, e eu sei que você também, né, queria e pretendia ser o rei da bolinha, mais ou menos isso? Tênis de mesa? Não, eu participei de festival, cantava em casa como todo mundo canta, né? Brincava. Nunca tive voz para cantar, mas me metia. Aí eu soube o primeiro festival, né? O primeiro festival, que foi com o Ari Passos. Aí nós fizemos uma prévia. A gente cantava sexta-feira 10 para ficar 5. Sábado 10 para ficar 5. E esses 10 cantavam no domingo, a final. Então eu ficava, às vezes, em 7, eu fiquei em terceiro uma vez. No festival, eu tinha 17 anos na época, e daí, como prêmio, a gente ganhava uma viagem para ir para Curitiba cantar no Canal 4. Opa! E eu me lembro que aquele ano marcou para mim, porque eu cantei a música Meu Pai, e do Demétrios, uma música bem antiga, o pessoal de hoje não vai saber quem que é Demétrios. Por que cantei Meu Pai? Porque meu pai faleceu naquele ano. Então, em homenagem ao meu pai, meu irmão estava junto, eu cantei Meu Pai e fiquei em terceiro lugar nesse festival. Não sei como, mas fiquei. Foi nesse final que você recebeu uma rosa de uma... Não, naquele da rosa, eu estava cantando Cabelos Dourados, Cabelos Menina, Garota, enfim, eu estava cantando
e lá no festival eu tinha acho que já 16 ou 17, foi antes desse, né? Que eu falei agora que eu fui para a televisão. E daí, de repente, aquilo me surpreendeu, porque até quase esqueci a letra. Veio uma garota e ela me deu uma rosa para eu cantar. Me tirou um pouquinho do tablado ali, mas foi legal, né? Porque uma rosa para mim, imagina que loucura, né? Foi interessante, foi bacana. Poxa, que bacana. É interessante porque naquela época se tinha assim excelentes concorrentes, né? Você lembra de mais alguns nomes para mencionar? Estava bem mesmo, era o Bolinha. O saudoso Bolinha. Tinha outro que acho que era Jairzinho, também já faleceu. Tinha umas meninas. Joelma, talvez? Não, Joelma, não me lembro. Maria. Olinda. Cantava, uma magrinha cantava que era ótimo. Era muito bacana, viu? Nossa. Então, excelente recordação. Foi ali que começaram, né? Os festivais, né? Ali nasceu, né? E em frente sempre o Ari Passos, né? Nós vamos finalizar o primeiro bloco, passar rápido, né? Sim. E eu já irei questioná-lo para o segundo bloco. Em relação à tua profissão, tá? Vai nos explicar exatamente como surgiu a grande oportunidade de se tornar esse grande mestre, né? E veja bem, você vai fazer quase meio século como professor no grupo Positivo. Você começou a estudar aqui, isso que é importante, e as primeiras aulas foram aqui. Foi. Tudo bem? Você vai responder no segundo bloco. Ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje a presença desse ilustre homem aqui dessa terra, de Porto da Vitória, professor Floriano Guérios. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa aula maravilhosa do ser humano, a presença desse professor, escritor, palestrante e empreendedor, Floriano Guérios. E aí, meu amigo Floriano, passa rápido, né? Nossa. E muito bem aproveitado o tempo. Graças a Deus. Olha, eu gosto de falar assim, de maneira solta, e você facilita. É fácil para quem está entrevistando, né, conversar contigo. Tá? E não é elogio nem rasgação de seda. Eu digo. Ah, puxa vida. Você está diante de um cara que demorou 3 anos para falar, a mãe achou que era mudo, entende? Mas tudo bem. Meu caro Floriano, eu perguntei para você em relação à opção profissional. O profissional que você é realmente hoje. Nos fale dessa caminhada. E eu sei que a Unespar, na época, FAF, foi exatamente aquele vestibular que você prestou, que você fez 2 anos aqui, e aí vem toda uma história. Por gentileza, nos fale. Claro. Eu fiz o vestibular, passei, claro, e daí eu estava no primeiro ano, eu devia ter 18 para 19 anos, fazia noite, né? Aí veio uma senhora que fazia também comigo o curso. Ela devia ter uns 45, 46 anos. Ela falou assim, já me conhecia da sala de aula, isso não foi no começo do ano, foi da metade para o final, tipo junho para julho. E falou, Floriano, eu tenho percebido que você gosta muito de bem e você ajuda a gente com o inglês, né? Eu estava no primeiro, nós estávamos. Eu moro em Irineópolis, eu venho toda noite para cá para aula. E lá eu sou diretora. Então você me faz um favor. O professor de inglês saiu, não estava dando certo, e o de geografia também. Você me cobra esses 2 até dezembro? Eu pensei e falei, professora, inglês tudo bem, mas geografia, por favor, Floriano, ninguém eu tenho agora para geografia. Eu preciso de alguém, isso não é ruim para os alunos. Eu te trago os livros do professor. Aí eu aceitei. E daí eu dei aula até o final do ano. Estava no primeiro ano da faculdade. Aquilo pesou para mim, aquilo foi importante. Porque para mim foi um desafio aquilo. Eu, um piá, né, um garoto de 19 anos, dando aula numa escola. E o que eu fazia? Minha mãe me acordava cedinho, 5 e pouco da manhã, eu tinha que pegar o ônibus antes das 6 aqui, ali na rua Matos Costa, até Irineópolis. Era Valões que falava antes, né? A viagem demorava mais de 1 hora, porque não tinha asfalto, né? Aí eu ia lá, cidade pequena, simples, humilde, colégio simples, eu ia lá.
e ficava faceiro de estar dando aula, ensinando alguma coisa para as criancinhas lá da época. Aí começou, acho que Tua primeira experiência foi a minha, foi isso, exatamente. Eu vou ter que ser professor, porque meus pais falavam assim, entre um papo, num jantar, num almoço, entre eu ser advogado e engenheiro agrônomo. Eu me lembro até hoje. E eu fui para o magistério. Você está sempre em férias porque adora o que faz. Quando a gente gosta do que faz, a gente faz com prazer, vai trabalhar com prazer. Imagina uma pessoa trabalhar não gostando do que faz. É horrível, né? Com certeza. Tá, e essa transferência, vamos chamar, da FAF, na época, para a Católica de Curitiba, se deu por que razão? O que eu queria, né? Porque, na verdade, eu pensava assim, aqui eu vou me formar e aqui eu vou dar aula. Mas em Curitiba, eu já ouvia dos cursinhos que tinham de vestibular, que aqui não tinha, aliás, nenhuma cidade do interior tinha, que era Dom Bosco, Positivo, já tinha em mente aquilo. Poxa, se eu ficar aqui eu não vou trabalhar lá, né? Acho, não? Aí eu fiz transferência e ajudou que minhas tias se mudaram para lá. Então eu tinha onde ficar, senão eu não podia pagar lá um apartamento, um quarto lá, né? Então eu morei com as minhas tias, fiz a transferência. Primeiro eu liguei para a PUC para ver se eu podia me transferir, consegui a transferência. E um fato também muito importante na minha vida foi que no terceiro ano, que eu fui no terceiro ano lá, no final do ano chegou um senhor na sala de aula e falou assim, para o professor de inglês, ele entrou na aula de inglês, falou assim: professor, eu posso falar com os alunos? Sim, sim. Pessoal, eu sou Flávio Arnes, que hoje é senador, né? Perfeito. Eu sou o Flávio Arnes, eu sou professor do Bom Jesus, preparação para o vestibular. E meu pai é reitor da PUC. Eu estudava na PUC, por isso que ele entrou lá, né? Perfeito. E eu preciso de um professor, um de vocês, nós éramos em 48, 50 alunos, para dar aula no meu lugar, que eu vou morar em Londres. Professor, quem que o senhor indica? Aí minha sorte aí foi essa. O Floriano, na sala de aula. O Floriano. Você quer? O Flávio falou, né? Você quer? Eu falei, nossa senhora. Aí eu dei aula no Bom Jesus pro vestibular. Eu tinha o quê? 22 anos, por aí, 21, 22. Eu cresci muito, aprendi, suei, tive que ler, tive que, né, pesquisar. Eu sempre digo, não há vitória sem uma luta, né? Mas aí que tá, quando eu estava dando aula aí no outro ano, que eu dei no quarto ano daí, né? Ele foi no final do terceiro. Aí eu vi a propaganda. O Positivo está abrindo vagas para dar aula no supletivo, inscrição até amanhã. Isso era uma sexta-feira, eu estava em Guaratuba. Eu vou te interromper, porque logo vou perguntar exatamente a entrada no Positivo. Posso? Eu só quero ainda fazer um questionamento para ir na sequência. É possível ser professor, escritor, palestrante e empreendedor? Porque exatamente se falando isso, nós vamos entender melhor como é que você chegou até o Positivo. Por gentileza. Pela minha experiência, tá? Eu creio que você tem que ser cada um num passo. Você não pode ser tudo junto na hora. Depois, sim. Depois de um certo tempo, você vai ser tudo isso. Mas primeiro você tem que ser o quê? Primeiro tem que fazer a faculdade. O aluno tem que entrar na faculdade, entrou, fez o curso. Fez o curso, se puder, faz uma pós-graduação, uma especialização, se der um mestrado. Quanto mais informação, você vai evoluindo. Aí o que pode acontecer? Você pode pegar uma editora, depois de você ser formado em qualquer disciplina, né? No caso eu em inglês, e você fazer um projeto, se a editora aceitar. E se a editora aceitar, você faz um projeto caprichado para você escrever um livro. Sendo professor e você escrevendo um livro, na sequência, automaticamente você vai ser o quê? Palestrante. Você vai dar palestra do teu livro, como eu fiz vários anos, pela Saraiva e pelo Positivo. Eu acho que sim. E empreendedor depois, com outras coisas que vão alinhando sempre a sequência dos teus trabalhos. Exatamente. Você vai construindo com um tijolinho, né? Quando chegar lá em cima, você pode fazer várias coisas, inclusive ser empreendedor. Excelente. Isso é o que eu estou falando, é uma aula. Maravilhosa essa aula de hoje. Agora eu vou te perguntar qual foi o teu maior desafio na tua vida. E me parece que é exatamente onde você está. Nos conta
essa conquista, essa luta para chegar exatamente no patamar que você se encontra hoje, por gentileza? Então, eu estava dando aula no Bom Jesus, fazendo o 4º ano de Letras em Inglês e Português na PUC. Eu estava em Guaratuba, numa sexta-feira com os amigos. Aí na televisão, a gente ia sair depois, para tomar alguma coisa, algum barzinho. Na televisão, amanhã, se encerram as inscrições para quem quiser dar aula no supletivo positivo. Meio-dia, se encerram as inscrições. Eu estava em Guaratuba, o que eu fiz? Eu podia ficar lá fazendo festa, conversando com meus amigos. Peguei um ônibus bem cedinho, cheguei em Curitiba 10, 9 da manhã, fui lá no positivo, fiz inscrição, porque era até meio-dia. Que horas começa? 2 horas a prova. Aí eu perguntei para a Leni, que era na época a secretária. Leni, quantos tem para inglês? Porque eu não ia fazer matemática, né? Sim. Ela falou assim, ó, para matemática, eu me lembro até hoje, para matemática e português, mais de 300, para 2 vagas. Para inglês eu não sei, mas eu posso contar. Começou a contar, pronto, você é o 61. Então havia 61, eu e mais 60. Depois eu soube que entraram mais 2 ou 3. Então devia ter 63 ou 64. Eu perguntei quantas vagas, ela falou 1. Falei, estou morto. 1? Eu, 22 anos, piá, né? Garoto, moleque. Aí, graças a Deus, teve uma fase, eu fiz a prova, fiquei entre os 10. Mas para saber esse resultado da primeira fase? Então, na primeira fase, que sobravam 10, né? Eu cheguei lá na segunda-feira, eles podiam telefonar ou ir. Eu fui lá no positivo. Leni, eu sou o Floriano, eu fiz prova no sábado. Eu sei que você é o Floriano. Ela falou assim, eu sei que você é o Floriano. Não passou, não. É isso que você ia perguntar? Eu falei, eu não passei? Não, você não passou. Só passaram 10. Daí eu falei, poxa, que pena, quem sabe uma outra oportunidade. Um abraço, muito obrigado, viu, Leni? Tchau. Tô brincando, Floriano, tô brincando, você tá aqui, ó, tá aqui a lista. Eu falei, meu Deus, você me matou. Aí teve mais uma prova, fiquei entre os 5. Aí nós 5, tivemos que dar aula para os donos do positivo. Todo mundo de peso, esses 5 com experiência no exterior, coisa parecida? Os candidatos, sim, tinha o Silvio, que morava em Brasília, veio gente de todo lugar. O positivo chamava muita gente, né, queria trabalhar lá. O Silvio, teve uma Elizabeth, ou Solange, que veio, ela morou no Japão, todos com inglês. Eu tinha o inglês para quem, né, não pobre, mas não como o inglês do Silvio. O Silvio sabia mais inglês do que eu. Eu falava com ele inglês, eu vi, não, o cara tem um conhecimento, morou fora, estudou fora, fez curso, e eu não tinha condição. Eu não sabia que eu ia passar. Aí uma menina falou, depois que eu fiz o teste, e como é que você foi no teste? Olha, eu estava dando if clauses, e são 3 if clauses, vocês sabem, né? E quando eu dei a segunda, o professor de inglês falou, pode parar, chame o outro. O que era esse professor de inglês? Professor Elias Abraão. Elias Abraão, que era o professor único do positivo. Daí, ela falou assim, você que vai ser o escolhido. Mas por quê? Porque se ele falou para você parar, ou porque você é muito ruim, ou porque você é muito bom. É sério, né? Tipo, não aguento mais, né? Ou você é muito bom, não precisa continuar com a 3ª cláusula. Só dei 2 cláusulas. E daí fui eu, graças a Deus. E aí começou a tua vida? Aí eu respirei e tal, eu comecei supletivo, depois ensino médio, depois cursinho. Cursinho eu já estou há 38 anos. E dando show sempre. Não, show não. Mas um show de conhecimento. A gente vai aprendendo, né? Construindo com o aluno. Perfeito. Com certeza, a gente. Como você também é professor, né? E me fala um pouquinho daquela questão que você tem toda a indumentária do Elvis nas suas aulas. Pô, diz que é uma coisa sensacional, né? No positivo, dando aula já há algum tempo, começou a fazer um grupo de músicas, professores do cursinho. E eu cantava junto, mas cantava mal, mas tinha um cara que tocava violão, piano, teclado. Fizemos uma banda, bateria, só professor. E nós fazíamos 4 super revisões ao ano. A cada 3 meses uma super revisão. Era tipo Titãs, Elvis, Beatles, Roberto Carlos, Jovem Guarda e tal. Aí um professor falou assim, uma professora falou, Floriano, olha a oportunidade, cara. Por que você não vem aqui cantar Elvis? Você é fã demais do Elvis. Todo mundo sabia que eu gostava do Elvis. Eu gostava de Roberto Carlos, Jair Adriano, Vanderlei Cardoso, MPB normal, Elvis e Beatles. Também gostava de um cara chamado Engelbert Humperdinck, um cara bem antigo, e o Tom Jones. Mas Elvis, né? É Elvis, né? Fiz a roupa, demorei 2, 3 meses, paguei com o meu dinheiro e me apresentei primeiro em Joinville, depois em Mafra.
depois Curitiba. Cara, era uma coisa impressionante, professor Witczuk. A roupa de estudo, não era eu. Sim. As pessoas queriam pegar na calça do Elvis. Sabe aquele branco que ele usava, aquele suto que eles falam, né? Era impressionante. Que bacana. Os laços vermelhos, a peruca, a costeleta, era um... E você, nessa época, você mantinha um contato com os artistas globais, né? Recebeu muitos artistas. Foi um momento bacana e marcante para você. Mas, meu caro Floriano, nosso tempo já esgotou. Mas eu preciso que você fale um pouquinho para a nossa juventude de hoje. Qual é a tua dica para a juventude? Não é a mensagem final, que já vem a mensagem final, mas para a juventude, porque você é uma referência, você é um exemplo, você é um vencedor, mas antes de se tornar um vencedor, um grande batalhador, um guerreiro. E é assim que a gente muda a sociedade, através de boas ações. Por gentileza. Eu creio que tem um ditado que eu falo sempre, e meus pais falavam, né? Você tem que economizar e poupar para no futuro você ter alguma coisa. Do mesmo jeito eu digo para vocês jovens, né? Hoje jovens, que se você não poupar conhecimento, daí não é dinheiro, você não vai chegar na pole position. Você não vai chegar nos primeiros lugares. Você vai comer poeira lá atrás. Isso é a minha opinião. Então, já que você é jovem, brinque, namore, trabalhe, viva, mas estude. Faça o teu conhecer, o teu saber cada dia maior. Ou seja, evolua. A tua evolução vai fazer você chegar na pole position. Com certeza, aí você não vai se arrepender. São palavras que eu gostaria de passar para você. Muito bem, excelente. E ao nosso público em geral, uma mensagem final de otimismo, né? De um vencedor, por gentileza. Finalizo então agradecendo a oportunidade, Witczuk, né, de toda a cidade onde eu nasci, um grande prazer. E a minha mensagem é de que você seja sempre um bravo lutador. Procure sempre melhorar em todos os setores da vida, nas coisas boas, sempre nas coisas boas. Que você, com certeza absoluta, vai ser um vencedor. Torço por você. Sucesso! Muito bem. Meu caro professor, escritor, palestrante e empreendedor, Floriano Guérios. Em nome de toda a nossa equipe da TV 1000, nós agradecemos imensamente sua importante entrevista. Realmente foi uma aula que recebemos hoje. E nosso muito obrigado. Estamos à disposição. Quando vier para Porto da Vitória, tua terra, nossa terra, como diz os ucranianos, você é Nachilhude, nossa gente. Nós estamos à disposição. E eu vou encerrar dizendo o que eu falo semanalmente. Meu caro professor Floriano, não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.